Muito antes de a Europa sequer sonhar com água tônica, povos indígenas do Peru já conheciam o segredo. No meio da floresta amazônica, havia uma árvore de aparência comum, Tronco Alto Cascades. Nada nela indicava que guardava um dos compostos mais valiosos da história. Essa árvore era a cinchona. Imagine mãos colhendo sua casca, secando-a ao sol e triturando-a até virar pó. Era assim que o remédio era preparado. Quando alguém estava tomado por febre alta e calafrios, sintomas típicos da malária menos aquele pó amargo era a única esperança real de recuperação. Quando missionários espanhóis chegaram à região no século XVII, perceberam algo impressionante. Enquanto a malária devastava comunidades inteiras ao redor do mundo, ali existia um tratamento eficaz. Eles levaram a casca para a Europa. O pó ficou conhecido como casca dos jesuítas ou árvore da febre, e rapidamente virou ouro medicinal. Mas havia um problema enorme. A quinina, o composto ativo da casca, é uma das substâncias mais amargas conhecidas pelo ser humano. O sabor era tão intenso que muitos descreviam como quase impossível de engolir. Mesmo assim, era melhor que morrer. E foi exatamente essa necessidade desesperadora que levou a substância para outro continente, onde um império inteiro dependia dela para continuar existindo. Comente aqui embaixo. Você já tinha se perguntado o que existe dentro da água tônica? E se você curte histórias sobre curiosidades, inscreva-se no canal porque todos os dias traremos novas histórias curiosas para você. Avance para o século XIX. Agora estamos na Índia sob domínio britânico. O clima quente e úmido era o ambiente perfeito para a proliferação do mosquito transmissor da malária. Soldados e oficiais europeus adoeciam em massa. Alguns morriam semanas após chegar. Sem tratamento, manter colônias tropicais era praticamente impossível. A solução: doses diárias obrigatórias de quinina. Visualize soldados alinhados ao entardecer, cada um recebendo uma porção do pó amargo, sem escolha, sem alternativa. Era isso ou arriscar a vida. Mas tomar quinina pura era um tormento. O gosto era tão agressivo que muitos sentiam náuseas instantaneamente. Alguns desenvolviam efeitos colaterais conhecidos como cinchonismo, zumbido constante nos ouvidos, visão turva, dores de cabeça intensas. Ainda assim, continuavam tomando, porque a quinina não era apenas um remédio, era a diferença entre dominar territórios ou abandoná-los. E foi nesse cenário de necessidade extrema que alguém teve uma ideia simples: misturar o pó com água, açúcar e algo mais. Algo que mudaria para sempre o destino daquela substância amarga e transformaria um remédio de guerra em uma bebida elegante. A solução começou como um truque de sobrevivência. Misturar o pó de quinina com água tornava possível engolir. Adicionar açúcar ajudava um pouco mais. Um pouco de limão melhorava o sabor, mas ainda era amargo. Então veio o toque final: gin. O álcool já fazia parte da ração diária dos soldados britânicos. Quando combinado com aquela mistura medicinal, algo inesperado aconteceu. O sabor ficou tolerável. Não bom, mas aceitável. Imagine o calor pesado do fim da tarde na Índia colonial. Um copo com gelo líquido translúcido, uma fatia de limão flutuando. O primeiro gole ainda era amargo, mas agora vinha seguido por notas botânicas do gin. Pela primeira vez, o remédio parecia uma bebida. Sem perceber, eles haviam criado o gin e tônica. O que começou como obrigação médica virou hábito social. Oficiais passaram a se reunir ao entardecer para o que chamavam de Hora do Tônico. Não era apenas prevenção contra a malária, era um ritual. Mas enquanto a bebida se tornava símbolo de sofisticação, algo mais acontecia nos bastidores. A demanda por quinina explodiu. E quando algo se torna essencial para um império inteiro, ele deixa de ser apenas um remédio. Com o crescimento das colônias tropicais, a Europa percebeu que dependia completamente da América do Sul para obter quinina. E depender de outro território nunca foi confortável para potências imperiais. A árvore cinchona começou a ser explorada de forma intensa. Florestas foram devastadas. A casca era arrancada em grandes quantidades, muitas vezes matando a própria árvore no processo. Visualizem costas andinas sendo desmatadas, carregamentos atravessando oceanos, barris de casca empilhados em portos europeus. Logo, o Peru e países vizinhos tentaram proteger suas plantações naturais. Mas já era tarde. Sementes foram contrabandeadas, levadas secretamente para colônias asiáticas, especialmente para Java, sob controle holandês. Ali, plantações organizadas começaram a produzir quinina em escala industrial. Durante décadas, os holandeses controlaram quase todo o fornecimento mundial. Era uma guerra silenciosa, sem canhões, sem batalhas formais, mas estratégica. Quem controlava a quinina controlava a capacidade de sobreviver nos trópicos, e de certa forma controlava o avanço do próprio mapa mundial. Mas enquanto impérios disputavam a árvore da febre, a bebida começava a ganhar outro destino, muito mais leve e muito menos medicinal. Com o passar do tempo, a ciência avançou. Novos tratamentos contra a malária surgiram. A dependência absoluta da quinina diminuiu.
e a água tônica começou a mudar. As versões modernas já não precisavam de doses altas da substância. Regulamentações limitaram a quantidade permitida. Hoje, o teor é mínimo, insuficiente para tratar qualquer doença. Visualize uma prateleira de supermercado iluminada. Garrafas elegantes, rótulos minimalistas, promessas de sabor premium. O líquido dentro parece inocente, mas há uma ironia nisso tudo. Para compensar a redução da quinina, fabricantes adicionaram açúcar, em muitos casos quase tanto quanto um refrigerante comum. O que antes era um remédio vital virou um mixer social, um acessório de bar, um símbolo de sofisticação urbana. E ainda assim, algo permaneceu. Mesmo com apenas traços da substância original, a água tônica continua brilhando sob luz ultravioleta, como um pequeno fantasma azul do seu passado medicinal. Mas por que exatamente ela brilha? E o que acontece em nível molecular quando a luz toca aquele líquido aparentemente comum? A resposta é mais fascinante do que parece. Agora imagine novamente o copo sob a luz negra. O líquido transparente começa a emitir um azul intenso, quase elétrico. Não é reflexo. Não é truque. É um fenômeno chamado fluorescência. Quando a luz ultravioleta atinge as moléculas de quinina, algo invisível acontece. Elas absorvem energia em um comprimento de onda que nossos olhos não conseguem ver. Frações de segundo depois, liberam essa energia em forma de luz azul visível. É como se cada molécula estivesse armazenando energia por um instante e devolvendo em forma de brilho. Press rating. Mas não é. Esse efeito é puramente físico e acontece mesmo na pequena quantidade presente na água tônica moderna. Não importa se a concentração é mínima, a estrutura química da quinina continua reagindo à luz UV. Visualize o líquido cintilando em um ambiente escuro, as bolhas subindo lentamente enquanto o azul vibra no copo. É quase hipnótico. O mais curioso é que esse brilho serviu por muito tempo como uma forma simples de testar a presença da substância. Cientistas podiam identificar quinina apenas expondo o líquido à luz ultravioleta. Mas há um detalhe pouco comentado. A mesma substância que brilha de forma tão bonita já foi associada a efeitos colaterais, desconfortáveis e até perigosos quando consumida em excesso. E isso nos leva a um lado menos glamouroso dessa história. A quinina salvou milhões de vidas, mas também teve seu preço. Em doses elevadas, podia causar o chamado cinchonismo. Os sintomas incluíam zumbido persistente nos ouvidos, náusea intensa, dores de cabeça e visão turva. Em casos extremos, complicações cardíacas. Imagine depender diariamente de algo que mantém você vivo, mas também faz seu corpo reagir de forma imprevisível. Durante o auge do uso medicinal, muitas pessoas simplesmente aceitavam esses efeitos. Era o custo de sobreviver à malária. Com o tempo, regulamentações rígidas limitaram drasticamente sua presença em bebidas. Hoje a quantidade é considerada segura para consumo regular, mas a história não termina aí. Em alguns momentos da história recente, a quinina também apareceu em contextos inesperados. Já foi usada para adulterar substâncias ilícitas, justamente por causa do gosto amargo e da capacidade de brilhar sob UV1, que podia enganar testes superficiais. Uma substância que começou como remédio natural virou ferramenta estratégica, depois símbolo social e até elemento curioso em mercados paralelos. Nada mal para algo que vem da casca de uma árvore. E isso nos leva à pergunta final: o que realmente estamos segurando quando levantamos um copo de água tônica? Pare por um instante e olhe para um simples gin e tônica. Parece apenas uma bebida refrescante, elegante, moderna, mas dentro daquele copo existe uma cadeia invisível, de eventos que atravessa séculos. Existe uma floresta peruana onde povos indígenas descobriram um segredo natural. Existe a expansão de impérios que só foi possível graças à sobrevivência nos trópicos. Existe exploração colonial, contrabando de sementes e disputas econômicas silenciosas. Existe ciência, existe química, existe estratégia global. A água tônica não é apenas um mixer, ela é um vestígio líquido de como a humanidade transforma a necessidade em hábito, e depois em cultura. O brilho azul não é só um efeito bonito, um lembrete de que algo criado para combater uma doença mortal acabou moldando fronteiras políticas, rotas comerciais e tradições sociais. E talvez o mais curioso seja isso: a maioria das pessoas nunca suspeita de nada. Elas brindam, conversam, riem, sem imaginar que séculos atrás, aquela substância era a linha tênue entre a vida e a morte. Então, da próxima vez que você ouvir o som das bolhas subindo no copo, lembre-se, você não está apenas segurando uma bebida. Está segurando um fragmento da história do mundo. E isso muda completamente a forma como você olha para algo aparentemente comum. Existe um detalhe que quase ninguém percebe. Sem a quinina, muitos territórios tropicais seriam praticamente impossíveis de ocupar por europeus nos séculos XVIII e XIX. A malária não era apenas uma doença. Era uma barreira natural, um muro invisível que protegia continentes inteiros. Estima-se que, em algumas regiões da África e da Ásia,
A taxa de mortalidade entre estrangeiros chegava a níveis devastadores. Expedições inteiras eram dizimadas antes mesmo de se estabelecerem. Agora imagine o impacto de um pó amargo capaz de reduzir drasticamente esse risco. A quinina não foi apenas um remédio, foi uma ferramenta geopolítica. Ela permitiu rotas comerciais mais profundas, expansão territorial mais agressiva e domínio colonial em áreas que antes eram consideradas intransponíveis. Visualize mapas antigos sendo redesenhados, fronteiras traçadas, bandeiras fincadas, portos construídos. Tudo isso, em parte, sustentado por uma substância extraída da casca de uma árvore andina. É desconfortável pensar que algo tão comum hoje ajudou a sustentar estruturas de poder globais. Mas a história raramente é simples. E talvez seja exatamente isso que torna a água tônica tão fascinante. Ela parece trivial, mas carrega consequências gigantescas. E quando você entende isso, o brilho azul deixa de ser apenas um efeito curioso. Ele vira símbolo. Da próxima vez que você segurar um copo de água tônica, olhe com mais atenção. Aquele líquido transparente já foi considerado um milagre médico. Já foi ração obrigatória de soldados, já movimentou economias inteiras e sustentou impérios. Hoje ele é servido com gelo, limão e conversa leve. Mas o passado ainda está ali, nas bolhas que sobem lentamente, no amargor sutil que quase passa despercebido, e principalmente no brilho azul que surge no escuro como um fantasma lembrando de onde tudo começou. A história da água tônica prova algo poderoso. Objetos comuns podem esconder narrativas gigantescas. Coisas simples moldaram o mundo de maneiras que raramente questionamos. E talvez isso mude a forma como você enxerga não só essa bebida, mas tudo ao seu redor. Se você gosta de descobrir as histórias ocultas por trás das coisas do dia a dia, este é o momento perfeito para fazer parte disso. Inscreva-se no Histórias Ocultas das Coisas, deixe seu like e me conte nos comentários. Qual objeto comum você acha que esconde um passado surpreendente? Porque às vezes o que parece apenas um detalhe é, na verdade, o que mudou o mundo.